Agora 4h10. Então vamos até 5h10. Gravando em 3, 2... Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio, é o episódio piloto do EdPod. É um podcast voltado para educação, é um podcast educacional, mas eu espero que você vai se divertir bastante, tá? Hoje a gente vai falar sobre esse livro, Bitcoin, Blockchain e Muito Dinheiro. Então, eu sou Cristian Aranha e tenho aqui ao meu lado Nirvana Maria. Tenho certeza que vocês não vão esquecer. Seja bem-vindo, então. É um podcast descontraído e espontâneo sobre um livro que a Nirvana leu. Na verdade, é o meu livro. Eu que sou o autor desse livro. Ela leu e vocês vão entender aqui como é que vai funcionar. Ela leu e vai ter as primeiras impressões do livro dela. Ou seja, recomendo super a leitura para vocês também. E vocês vão ter uma ideia do que se trata o conteúdo deste livro e que, na verdade, ele gera mais dúvidas ainda do que o que vocês estão imaginando. A ideia hoje é vocês conseguirem absorver um pouquinho desse conhecimento comigo, junto aqui com a Nirvana, e se aprofundar mais nesse tema que está super na moda de Bitcoin e criptomoedas. Então, Nirvana, me diz... Diga-me, senhor. Demorou muito para ler o livro é grande, o livro é pequeno. Quais foram suas primeiras impressões do livro? Primeiro, assim que eu olhei, eu falei assim, nossa, aqui eu termino em 2 dias, muito simples. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, tá, como é que é isso? Aí eu demorei a entender, porque essa parte de finanças para mim é zero, assim, então, leiga total. Você não sabia nada? Nada sobre Bitcoin, sobre nada. E aí eu comecei a ler, comecei a entender, aí eu vi que você trouxe uma parte muito histórica, assim. Aí eu pensei, cara, eu não me interesso muito nessa parte. Por história. Por história. E para mim é muito importante, assim, daqui para agora, para frente, sabe? Sim. Mesmo sabendo que tem aquela parte do, a gente constrói o futuro, olhando para o passado e encontra um padrão. Para mim não fez, foi difícil para mim. Aí você meio que deu uma puladinha. Parei. Então, só para o pessoal de casa saber, é comum, eu já conversei com algumas pessoas que leram meu livro, claro, meu livro é um dos best-sellers hoje da Amazon, dá uma procurada lá, é onde inclusive o livro está mais barato, é o mais barato do mercado, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o livro é dividido em 4 módulos, em 4 blocos, blockchain, né? 4 blocos, né? Então, o primeiro é sobre história, né? O segundo é sobre blockchain, é a história do Bitcoin, blockchain, depois vem uma parte mais técnica e depois vem uma parte mais projeção do futuro. Isso. Aí, o que em geral as pessoas fazem? As pessoas pulam a parte técnica, matemática, que as pessoas ficam com medo e tudo mais. Muito isso. E é legal que o livro pega 2 públicos totalmente abrangentes. Um que adora a parte de história e de economia e o outro que pula para a parte técnica. Então, serve para todo mundo. Diga lá. Total. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. À medida que eu comecei a ler, eu comecei a ler a parte histórica. Eu falei assim, cara, deve ter algum ponto aqui que eu preciso entender. O que ele está querendo dizer aqui? Onde é que ele está querendo chegar? Isso. Até no começo, quando você fala assim, primeiro, para despertar a curiosidade de vocês, para despertar a curiosidade, não. Você começa falando sobre por que você deve me ouvir, por que você deve entender sobre o que por que você deve ouvir o que eu estou falando. E eu falei, tá, beleza. Ele vai falar agora sobre o currículo, sobre o que ele fez. E você não fez isso. Não fala sobre o meu currículo. Não fez. Mas o meu currículo está na orelha. Ele está na orelha aqui. Aí eu falei assim, nossa, que curioso. Ele abriu um looping e deixou ali. Aí depois que eu vi que estava aqui, eu falei assim, nossa, quanta coisa ele já fez e tal. Aí, beleza. Interessante isso. É porque é muito difícil você escrever o livro falando sobre você mesmo, né? É meio estranho. Eu vou ficar me vendendo livro. A ideia é passar o conteúdo das pessoas e não me vender. Mas olha só, uma coisa importante que você está falando, para o pessoal entender em casa... A minha opinião, ao meu ver, o primeiro bloco é o mais importante, tá? A história é muito importante, saber a história da economia é talvez uma das coisas, para mim, é a parte mais legal de escrever o livro, com certeza, e é o que tem mais impacto no público leigo. Mas então conta como é que foi a tua navegação aí no livro. Então, na parte histórica, para mim, só foi fazer sentido depois. Quando você traz, quando você começa a falar assim, o que significa, como que se impacta, porque de início a minha impressão é assim, o que isso muda na minha vida? O que eu... Inclusive, eu tenho isso para te perguntar, tenho várias perguntas em relação a isso. Chegar lá. Mas vem cá, a tua mentalidade era tipo, como que eu ganho dinheiro com isso? Você começou o livro assim, porque muita gente compra falando assim, como que eu ganho dinheiro com isso? A minha foi assim, alguém ganha dinheiro com isso? Essa é a pergunta, alguém ganha? Alguém ganha? Será que alguém está ganhando dinheiro? Estava bem cética. Então eu falei, cara, alguém ganha dinheiro com isso? Então se ganha, como que faz? E aí, à medida que eu fui lendo, eu fui entendendo, eu falei, cara, isso aqui é real, isso aqui acontece. Nossa, isso aqui tem fundamento, não é
Não é meme. Muito legal. Entende? Muito então, legal. quando você começa a trazer a parte histórica, é um pouco cansativo no início, mas você começa a entender que tem um fundamento. Então, tu começa a respeitar mais toda essa parte e entender que, cara, talvez isso aqui seja sério, talvez eu consiga fazer realmente dinheiro com isso. E curioso que à medida que eu fui entendendo melhor o livro, isso vai te dando mais clareza até onde você pode chegar. Por exemplo, cara, legal isso aqui, acho que isso aqui pode ser uma fonte de investimento. Pô, mas quanto que eu precisaria para começar? Isso aqui é para quem, de fato? Será que é para mim? Será que é mais para quem tem uma, sei lá, uma renda fixa CLT, alguma coisa assim? Ou é alguém que já está acostumado com investimento? Ou alguém que nunca investiu? É de alto risco, é de baixo risco? Ótimas dúvidas. E o livro realmente não é endereçado nesse protocolo que você está colocando aí, né? Até porque, gente, eu vou te dizer, é muito difícil escrever livro, tá? Você tem que escolher uma narrativa. Você acha que você quer atingir todo mundo, mas tem gente que é muito prático, que gosta de uma agendazinha, gosta de um checklist. Mas no meio do livro ele vai ficando prático. Ele vai ficando prático? Que bom. Vai, eu senti isso, principalmente aqui no... Eu posso abrir o livro para ver? Pode mostrar o livro. E aí, então você acabou usando os módulos assim, você foi pro segundo, voltou pro primeiro, né? Você fez uma leitura não linear. Não linear, porque primeiro eu comecei, aí eu fui anotando alguns pontos, fui vendo o que tinha de interessante que eu tinha para te perguntar aqui. Isso. E o segundo, aí depois eu fui na parte do final. E aí eu comecei a ver que você traz mais analogia, porque eu senti falta disso no início. Eu falei assim, gente, mas como que eu trago isso para minha realidade? Só que antes de trazer para a realidade, você trouxe o contexto. Então, isso foi muito legal, porque o início, ele te prepara para receber a informação que realmente é fundamental no que você precisa. Então, isso foi bem legal do livro, assim, de verdade. Para mim, foi o diferencial. Consegui entender da onde veio. Aí, depois de onde veio, surgiram um monte de dúvidas. Por exemplo, aonde eu aplico? Então, eu entendi a teoria, mas onde eu aplico isso na vida real? E depois você trouxe exemplos práticos. Até a parte do Uber, que você traz alguns exemplos. Eu quero saber sobre isso. Eu vou dizer, ela falou uma palavra-chave agora, muito importante, que é a analogia. Todo mundo que trabalha com educação tem que fazer um exercício enorme de colocar o maior número de analogias. O que é analogia, gente? Analogia é você contar uma história que tem a ver com aquilo ali que você está querendo ensinar. Ou seja, é falar várias vezes o mesmo exemplo de formas diferentes. Isso funciona muito bem na educação, né? Você fazer analogia, contar uma historinha. Então imagina que esse exemplo tal, esse exemplo tal. É a mesma coisa que se você estivesse numa praia e estivesse chegando uma onda, não sei o que lá. É coisas assim. E aí você vai reforçando aquele conhecimento dentro da sua cabeça. Sim. Agora, para o escritor é muito chato, porque para mim, assim, ainda mais eu sou engenheiro, né? Ela falou um pouquinho sobre o meu currículo aí, eu sou engenheiro. Para mim, assim, olha, escrevi 3 parágrafos com a parte técnica, acabou. Todo mundo entendeu, vamos embora para casa e tal. Mas na educação para leigos não é bem assim, né? Todo mundo procura analogia, né? Isso é legal. No final fez mais sentido para mim essa comunicação. Justamente que você trouxe a analogia, eu identifiquei assim, cara, isso aqui é palpável para mim. Mas no início era palpável a questão da história. E aí você começa a ter muitas dúvidas, que no meio do livro ele vai começando a te responder essas dúvidas. E aí ficou bem legal. Entendi. Antes da gente entrar nas dúvidas propriamente, né? Eu vou te perguntar uma coisa, que para mim talvez seja o mais importante do livro, né? O que você tirou no geral do livro? Ou seja, que impacto que teve da Nirvana antes e a Nirvana depois do livro? Porque essa é a minha maior missão, né? Eu fiz um livro, assim, bem curto mesmo, assim, e bem barato, para conseguir causar um maior impacto nas pessoas, né? Por quê? Porque eu entrei em Bitcoin muito cedo, né? Como está contado aqui dentro do livro, né? E o Bitcoin ele tem um impacto muito grande, né? Em várias direções do conhecimento. Aí eu comecei a dar cursos, palestras sobre isso e tal. Só que, gente, é limitado o alcance, né? Que eu tenho para informar as pessoas do que está acontecendo. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Vou escrever um livro e aí eu consigo chegar a mais pessoas. Mas aí minha dúvida é, será que eu estou conseguindo cumprir minha missão? Tipo, quem é a cabeça da Nirvana antes e depois do livro? Pode ser bem sincera, se não mudou nada, pode falar também. Imagina, galera, então, não cumpre. Zero sucesso, escreve o livro versão número 2. Pode falar. Como não comprar o livro do Cris? Brincadeira. Uma coisa que mudou foi a atenção. Eu comecei a me atentar para esse tipo de assunto. Então, quando eu li, eu falei assim, cara, isso é uma possibilidade de fazer dinheiro. Então, a mudança que teve foi, cara, existe um caminho que eu não estou enxergando, esse caminho dá dinheiro e eu preciso saber como. Entendeu? E esse foi o ponto. Legal, principal. Gostei. Foi bem honesta. Não era o meu objetivo do livro. Meu objetivo é o seguinte. Mas tudo bem. Eu tenho certeza que no inconsciente ficou o meu objetivo. E a gente vai elaborar aqui para todo mundo. Aliás, depois de comprar o livro, assiste o nosso podcast que vocês vão conseguir abrir a cabeça, porque eu tenho certeza que eu passei o conhecimento. Tá na cabeça de vocês, tá na cabeça de quem leu o livro. Total. E eu vou agora, dar um unlock no conhecimento.
O meu maior objetivo aqui era o seguinte. Primeiro que é óbvio, tem o clickbait aqui, gente. Assumo aqui o clickbait, Bitcoin, blockchain e muito dinheiro. Eu sei que as pessoas compram por causa disso, né? As pessoas, na verdade, estão meio que, inicialmente cagando pro Bitcoin. Todo mundo lê muito dinheiro e fala assim, como que eu ganho muito dinheiro e tal. Mas dentro do livro, você deve ter percebido em alguns momentos que o livro não é só sobre dinheiro. Não. Não, ó, tá vendo? Não, porque já gostei. Ele Diga fala aí. sobre a questão emocional também. Então, tem alguns momentos que ele fala que você cita sobre isso. Por exemplo, quanto existe um padrão, assim. Eu não sei exatamente como você fala, mas você fala sobre isso. Por exemplo, a pessoa ela vai num ritmo querendo dinheiro. E aí ela percebe que, na verdade, tem emoções por trás. Que tem coisas ali que estão influenciando. Então, tem momentos que fala sobre isso. Mas é mais pro meio do final, assim. Tipo, no início... Mais pro final, você começou... mais pro final. No início, você fala realmente a parte mais técnica e a parte mais, assim, histórica e técnica. Então, o que é, de fato, como funciona, você traz a pessoa pro contexto, que pro leigo, no meu caso, é super importante porque eu nem entendia desse contexto. Então, uma das coisas que mudou também cara, agora eu consigo identificar do que as pessoas estão falando quando elas falam sobre bitcoins, entendeu? Então vamos pegar esse gancho. O que as pessoas estão falando? Imagina se a gente for fazer um brainstorm. Bitcoin hoje, depois de ler meu livro, representa o que para você? A gente já entendeu que é uma forma possível de ganhar dinheiro. Mas vamos dar um lock nos conhecimentos. O que mais que pode representar? Cris, vou falar uma coisa pra você. Eu preciso ler. Eu dou uma dica. Se quiser, eu dou uma dica aqui. Aqui, dá uma olhadinha, uma cola. Não mas eu vou te falar. Quando uma pessoa, no meu caso, que não tinha o olhar atento para esse tipo de conhecimento, quando eu chego aqui, eu penso assim, cara, eu vou ter que reler algumas coisas. Porque é um vocabulário que não tá dentro. Mas você fala umas coisas super importantes. Sacou? Eu sempre digo que esse livro é um livro para ler e reler. Sim, você eu senti não pega de primeira. Uhum. Porque o conhecimento... Para mim é simples, mas o conhecimento é muito denso que está aqui. Aí eu fiquei na dúvida. Eu crio um livro de 300 páginas para poder elaborar todas as coisas devagar para a pessoa, ou eu falo um livro para ler e reler pequeno, porque eu acho que eu tenho questões de ansiedade, né? Da minha vida, né? Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, se eu pego um livro com mais do que 120 páginas que aquele livro tem, eu já nem sei se eu consigo ler. Nem sei se eu consigo pegar para começar a ler. Eu preciso ler uma coisa rápida para pelo menos abrir as portas para mergulhar mais fundo nesse conhecimento. Então, eu acabei preferindo fazer um livro menor, que eu sei que dá margem a essas coisas, né? E que tu consegue reler. Porque você fica curioso. Sim. Entendeu? Isso. E fazer essa navegação que você falou, que eu adorei, que assim, você começa falando assim, não, aqui veio. E depois volta para conhecer a história do negócio. Outras pessoas falam assim, não, pulei a parte da história, porque eu odeio história. O pessoal, né, de engenharia, em geral de computação, pulei logo para a parte que importa aqui, que é a parte técnica. Legal, mas a parte técnica não é a parte que mais importa, né? No final das contas, né? O que eu estou querendo passar aqui, que até o slogan do livro aqui é uma nova chance para o mundo. Ou seja, eu falo aqui, no final das contas, de um movimento social. É isso que eu queria dar um lock. Entendeu? O que o Bitcoin está mudando no mundo como ele é. E a gente pode aprofundar isso um pouco aqui. Você fez uma cara de que ia falar alguma coisa. Tem que lembrar o que eu ia falar, né? Se não lembrar, vou continuar me aprofundando aqui, então. Pode aprofundar. Então. Só um ponto interessante. Quando você fala assim, você foi direto para o final, e o curioso é que eu não fui para o final porque o início ele estava desinteressante, na verdade estava curioso. Então o início ele gera curiosidade. Ele gera curiosidade. Então eu começo a ler, tem uma curiosidade, falo, mas o que ele deve falar ali? Não é uma navegação, por exemplo, que, como você falou, parece que a pessoa está assim, ai, que saco, deixa eu ir para cá. E não é isso, entendeu? É assim, isso aqui está interessante. O que será que esse cara está falando sabe? Você vai pulando para você entender porque gera curiosidade. Porque você fala assim, cara, como que um conhecimento... Como não tinha isso? Sabe? Você começa a meio que se questionar a respeito disso. Então, achei bem legal. Então, mas é bacana que você pulou para a parte técnica. Isso é curioso, porque normalmente as pessoas pulam a parte técnica. As pessoas falam assim, olha, legal a historinha, né, da economia no início, não sei o que lá. E agora está começando a ficar meio pesado e, abandona o livro. Esse é o trajeto mais comum do livro. Está começando a ficar meio pesado, está ficando meio técnico e abandona o livro. E às vezes, ou então pula e vai para o final, que tem um pouco de futurologia, que é uma coisa que só para as pessoas entenderem o potencial disso aqui para o futuro. Nem está acontecendo ainda as coisas, mas tem um pouco mais para o futuro. E aí terminam aí, né? É o que eu estou acostumado. E aí eu tenho que forçar essa barra. Não, dá uma olhadinha aqui, que isso aqui é importante. Às Continua, meu filho. Às vezes o papel do professor é esse. Não adianta. É falar assim, olha, reforça isso aqui, tenta de novo. Não sei se você gosta de ver série, né?
Eu adoro ver série, né? Então, o que acontece muito comigo na hora que eu vejo série, tipo na Netflix e tal, é o seguinte: você vê o episódio piloto, como estamos aqui, episódio piloto do EdPod, e aí a pessoa vê o episódio piloto, como eu vi recentemente agora, eu comecei a ver Ruptura, né? Tá explodindo a cabeça de todo mundo, né? Esse episódio, esse Ruptura. E eu vi o primeiro episódio, e aí aparece um cara andando num corredor, ele vira à direita, depois ele vira à esquerda, depois ele vai numa sala completamente verde, que as pessoas não falam nada, não sei o que lá. Aí eu falei assim, não, tá de brincadeira, minha ansiedade não permite. Pulou. Cortei, não vivo, vai ver outras coisas, não sei o que lá. Aí daqui a pouco tô lá passeando no TikTok, caramba, essa série é demais, de Ruptura, não sei o que lá. Eu tentei entrar de novo, vi mais um pouquinho, um clima completamente melancólico, tal. Falei, não deu. Daqui a pouco vem meu amigo, Christian, Ruptura, você tem que ver Ruptura. Eu falei assim, Jesus, tá bom, eu vou botar play nesse, não, eu vou assistir. Nirvana, eu vou te dizer, é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. É sensacional, todo mundo tem que ver. E eu comecei não querendo. É isso, eu acho que isso é um pouco do propósito do professor hoje na educação. Então vamos só fazer um questionamento geral da educação aqui hoje, né? A gente tem essa coisa da importância do professor, né? Na sociedade como um todo, e é super importante. A gente tem um conteúdo educacional super disponível na internet, porque hoje, se você quiser aprender qualquer coisa, sinceramente, você não precisa pagar curso nenhum. Você dá um Google, tem alguém com uma aula pronta de graça para você. E por que você não faz isso? Porque você precisa todo mundo precisa de um guia. Alguém que dê credibilidade, olha só, é esse cara aqui que você tem que assistir, depois é esse, né? Que no mundo da educação a gente chama de trilha educacional. Primeiro estuda isso, depois estuda isso. Professor, não, mas tá meio chato, mas estuda que é importante. E aí o professor hoje tem esse papel, porque se for esperado do professor que ele seja, né, aquele professor do passado, que ele era o dono do conhecimento, sabe? O dono da verdade e tal, esse cara não existe mais. A internet sabe muito mais que o professor. O aluno chega hoje na sala e questiona o professor quase que de igual para igual. É meio que surreal você esperar que o professor seja o que a gente chama de suposto saber, né, do professor. Isso está caindo, né? Aquele negócio do professor no palanque e tal, né? E de cima para baixo, né? Inclusive tem uma historinha, né? Uma narrativa bonita para dizer isso, que era, de vez que consigo lembrar, que o professor, isso do passado, né? O professor professa e ilumina os alunos que são sem luz, por isso. Muito bom isso. Iluminados, né? Não iluminados, alunos, né? Sem luz. Então, o professor professa a profecia para os não iluminados, que são os alunos, né? É assim como era a educação há um tempo atrás. Hoje mudou. Hoje todo mundo iluminado, cheio de conhecimento. O que você precisa é uma trilha, um guia, né? Então, é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, já que nosso podcast é sobre educação, eu estou funcionando aqui como esse guia para você. Então, olha só. Por que a história é importante? Vamos tentar aprofundar agora aqui no livro. O primeiro bloco, que você acaba pulando. Por quê? Porque na hora que a gente traz o Bitcoin, e o Bitcoin hoje serve muito como uma porta de entrada para o conhecimento. Por quê? Quase todo mundo vai cair no mesmo gatilho que você cai. Olha só, que interessante. Tem uma forma aqui de investir que eu posso ganhar dinheiro, tem um negócio interessante. Então, o dinheiro é um gatilho muito importante para todo mundo. A gente tem que... Vamos... né, combinar aqui que se você tem hoje os podcasts financeiros, eles têm muita audiência porque todo mundo quer ganhar dinheiro, né? É uma coisa muito importante para a vida de todo mundo. Então, beleza. Como é que eu posso ganhar dinheiro? Aí o cara cai no Bitcoin. Aí do Bitcoin, ele vai ter que entender o que é o Bitcoin. E o Bitcoin pode representar dinheiro, é uma moeda virtual nova, né, que está acontecendo por aí. Isso bate muita dúvida, né? Você fica meio perdido sobre o que é real, sobre o que não é. Isso. Então, é uma moeda virtual nova que tem um novo valor. E quem é dono dessa moeda virtual, né? Como é que ela funciona, né? Será que é só uma moeda virtual nova? Porque uma moeda virtual, uma moeda digital, já existia no passado. Tipo, cartão de crédito é uma moeda virtual. Se você entrar no videogame, você já tinha moeda virtual. Então, o que o Bitcoin tem de digital que tem mais valor, aparentemente, do que o que a gente tinha antes? E aí você vai começar a se afundar nesse buraco aí do coelho e começar a entender que o Bitcoin, ele não é só uma moeda. Ele fala sobre dinheiro, que é uma das coisas mais importantes no mundo hoje, é dinheiro, né? Onde tem as fontes de poder, é onde tem a concentração de dinheiro. E ele propõe uma nova governança para o dinheiro. É isso que vai ter impacto, entendeu? Ele vai falar assim, olha só, imagina se o governo não é mais dono do dinheiro, o banco não é mais dono do dinheiro,
a ONU, o FMI não é mais dono do dinheiro e a gente pode ter agora uma nova ordem mundial em que todo mundo participa e governa esse novo dinheiro que, vão dizer, está sendo chamado hoje de um dinheiro apolítico. É essa que é a beleza do Bitcoin. É um dinheiro que ninguém é dono. Por quê? A gente vai ver no primeiro bloco quem são os donos do dinheiro hoje. Né? E a gente volta um pouquinho lá na história, né? A gente vai ver o ouro, como é que o ouro era importante para as guerras. Então, Sim, você fala bem sobre fala isso disso, aqui. né? Fala. Os maiores impérios eram aqueles que guardavam mais ouro, então eles tinham mais força para pagar o exército, os mercenários. Lembra dos mercenários que não iam para a batalha? Era dinheiro que eles recebiam. E uma coisa muito legal que eu achei que você fez no livro foi mostrar justamente essa evolução. Então você consegue perceber assim que nada foi do nada, tudo surgiu de uma necessidade. Então as coisas já estavam acontecendo e tiveram que regulamentar. Então talvez esse seja o mesmo caminho do Bitcoin, né? É tipo, Isso. começa de uma forma não regulamentada, muita gente entrando e aí alguém se vê na obrigação de regulamentar. Isso, muito bom. Tá vendo como é que a gente vai dando um unlock? No final das contas, está lá na sua cabeça. O que é legal que você está construindo aqui, que a gente está construindo aqui de conhecimento. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, a gente não vai esgotar o conhecimento aqui, tá? Hoje é só apenas o primeiro episódio de EdPod, porque é Muito muita bom. coisa. Isso aqui, ó, esse primeiro livro que eu estou mostrando para vocês aqui, é só a porta de entrada da Toca do Coelho, onde a gente vai dar unlock em vários conhecimentos nos próximos episódios, tá? Então, o que a gente está falando agora? De um outro conhecimento também super importante. Vamos abrir um parênteses aqui agora. Eu costumo abrir parênteses, a gente vai abrir vários parênteses, depois faz os cortes. Depois faz os cortes. Então, vamos abrir um parênteses agora e vamos falar sobre direito. Olha, a gente já falou sobre história, a gente já falou sobre economia, que é o valor do dinheiro. Vamos voltar lá, né? Então, a gente já falou um pouco sobre educação de forma geral. Agora vamos falar sobre direito, né? Show. Que você estuda na faculdade, advocacia, regulamentação, tribunal, jurídico, todas essas palavras estão dentro desse negócio, né? Então, como é que Bitcoin puxa isso? Você acabou de escrever um movimento social super bacana, que você já fez isso espontaneamente. Como? Eu já te inseri, Porque tá aqui, já exato. imputei em você o conhecimento. Isso eu não tinha antes. Então isso é muito legal, porque Isso é agora legal. você começa a entender a trajetória. Então você começa a entender para onde eu devo ir, quem eu devo ouvir também, porque você começa a questionar. Então isso é muito legal. Então, vamos só deixar aqui mais claro aqui para quem está escutando a gente como é que funciona esse processo que você tá destravando aí na sua cabeça. Então, o que acontece? A gente acha, né? A gente vai destravar vários conhecimentos importantes na cabeça, todo mundo está assistindo, porque muita coisa, a gente nasceu e a gente acha que o mundo funciona assim. Mas é só porque a gente não tinha capacidade de questionar. E a gente está aqui hoje para questionar tudo, tá? Então, o que acontece? A gente acha que a gente cresceu e tem uma sociedade com uma constituição, com uma lei, com uma regulamentação, e é assim que funciona, tá? E aí, o que acontece? A gente vota, tem deputados, vereadores, vão lá no Congresso, eles decidem como é que vai ser um mundo melhor, vota lá, tem uma nova proposta de lei, entra uma nova lei e todo mundo obedece, ok? Beleza. Só que a gente pode um pouco mais do que isso. E o Bitcoin está iluminando isso pra gente, porque sempre foi assim, Bitcoin só ilumina. O que eu estou querendo dizer? Agora, a gente vai dizer o seguinte, e aí, olha só, coloca uma trilha sonora aí complicada que vai ser o seguinte. Imagina que a gente agora vai inverter, o poder é nosso, tá? Então, o governo chega e aprova uma lei tipo a lei seca, ok, todo mundo respeita, mas tem aquela lei, teve uma lei de lixo zero, não sei se você lembra disso. Você não podia jogar mais lixo no chão. Sabia que você não pode jogar aquela coisa de cigarro, Nossa. pitoque de cigarro no chão? É proibido. Aí você fala assim pra mim, Christian, mas olha só, se a gente sair agora aqui na esquina, tem um monte de gente jogando e fumando lá, não tem? Tem um monte de gente jogando lixo, não tem? Tem um monte. Então eu falo assim, a população decidiu não Não seguir essa regra. não seguir, não aceitamos. Então, mas a lei existe. Só que há tanta gente infringindo a lei que eles decidiram fazer vista grossa. Ou a outra coisa é a seguinte, vamos prender todo mundo. E sempre que a gente entra no caso do vamos prender todo mundo, eles são obrigados a rever. Porque não existe prender todo mundo, vai acabar com o Brasil. Então, sempre que tem uma coisa muito grande a ser lidada, eles têm que rever. Ou seja, a sociedade não topou. E a gente pode fazer isso. A gente faz isso espontaneamente nessa lei, a gente fez espontaneamente. Mas a gente pode simplesmente não topar. Então, a gente tem... O caso contrário disso a gente pode fazer coisas, né, que não necessariamente tem uma regulação clara, e aí o Congresso e os deputados, os políticos, eles vão atrás de entender se isso é possível ou não é possível. E aí a gente vai ver no livro vários casos desses. Por exemplo, o Nubank é um excelente caso disso. Quando o Nubank surgiu, não existe a possibilidade dele fazer isso. O Nubank não era um banco. Ele não podia fazer aquilo ali sem ser um banco, porque um banco tinha determinadas regras a serem seguidas.
Só que o Nubank começou a ganhar tantos usuários, começou a ficar tão grande, que ele falou assim, gente, arruma uma lei para eu poder existir. E eu lembro muito bem, de um Muito dia para o bom outro, isso. ele podia tomar uma canetada e morrer. Mas já era tanta gente usando o Nubank era o que a gente classifica de too big to fail, que eles falavam assim, ok, vamos criar uma lei para isso. E eles criaram tipo a instituição de pagamento para o Nubank existir. Então, a gente começa a ver que de baixo para cima, a gente consegue construir as leis. A mesma coisa você deve ter acompanhado com o Uber. Aham. Quando a gente começou o Uber, fala a Você sua falou experiência. sobre isso. Quando você vem trazendo essa trajetória, a gente identifica que, na verdade, o poder... A gente tem muito poder. Muito, Só que é a gente isso. não vai. A gente não busca isso. E isso é Mas uma a gente nem pergunta que eu sabe queria... que a gente tem. Então, isso eu queria te perguntar. Quando você começou a Quando você começou esse assunto, o interessante é, por que a gente não vai atrás? Se existe realmente tanto poder, por que não corre? Por que a gente não faz? Porque a gente tem não medo. foi ensinado a fazer Às isso? vezes é porque a gente tem medo, porque a sociologia, o controle da sociedade funciona através do medo. Né? Se você Então, estudar você acha que existe um sociologia, controle? com certeza. Se você estudar sociologia, você vai ver que a sociedade ela é organizada por causa do medo. É o medo que mantém a sociedade organizada. Isso está dentro lá dos anais de sociologia. Porque se você não tiver medo, você acaba fazendo o que você quiser. E se você fizer o que você quiser, a gente cai na barbárie, na selva, né? Então, o medo faz parte do processo, tá? Não é nenhum governo ou outro que é tirando, não. A civilização, ela é formada através do medo. A gente pode até entrar em Freud depois, se você quiser. Né? Vamos! A civilização, ela é formada através do medo. Então, o ser humano civilizado é aquele que tem medo, é aquele reprimido, tá? Mas isso é pauta para outro podcast. Senão a gente Ou vai falar- seja, assista o próximo. A gente tem que fechar aqui o dinheiro. A gente está Vamos falando que sobre vamos. dinheiro. Então, para completar, a gente viu que o Uber fez isso de baixo para cima, criou um negócio novo que não tinha lei e tiveram que arranjar lei para o Uber existir. E a mesma coisa o Bitcoin. De repente, de baixo para cima, algumas pessoas começaram a negociar uma moeda, um dinheiro que não tinha lei, não tinha controle, e os órgãos governamentais, eles estão sendo meio que obrigados a pautar Total. essa lei, a regra. Só que olha como é que é um pouco mais difícil, né? No caso do Nubank, ok, ele está lá sobre as regras de instituição de pagamento. No caso do Uber, ok, quer dizer, ok não, tem vários probleminhas no meio do caminho, mas tudo bem. Mas ainda assim, o governo está ali pautando as regras do jogo. No Bitcoin, se surgir, e vai surgir, tá? Depois a gente vai ver que é a teoria dos jogos que o Satoshi Nakamoto criou, ela é uma matemática feita para convergir para isso. Vai ter uma lei, já está sendo aprovada a lei para o Bitcoin, vai ser aprovada no mundo inteiro, já vários países já aprovaram. Mas é muito mais difícil, porque é meio que o governo abdicando de parte do seu poder. Porque se todo mundo comprar Bitcoin, o governo está chancelando uma ideia de que, olha só, você vai ter um dinheiro que eu não tenho mais controle. Não é mais meu. E a gente nasceu achando que o dinheiro era do banco, do governo. A gente nunca acreditou que a gente pudesse ter um dinheiro só nosso. Essa possibilidade não existia, não foi colocada pra gente. Então, o que acontece? A gente nem se questiona, olha que bacana, a gente cresce e a primeira coisa que a gente quer fazer é pedir pro pai para abrir uma conta no banco pra gente se sentir bem, né? Você tem uma conta no banco, você se sente Parece bem, que olha... isso te dá credibilidade, não é? né? Virei grande, virei adulto, agora tenho uma conta no banco, posso mexer com dinheiro, não sei o que lá. E todo mundo deixa o dinheiro no banco. E a gente nem parou nunca para se questionar assim, por que eu deixo meu dinheiro no banco? Quando você deixa o teu dinheiro no banco, você está passando uma procuração, entregando o seu bem para uma terceira parte que você mal conhece. É isso que você está fazendo. Só que a gente nunca Ai, meu parou Deus. para pensar nisso. Olha, eu indo no banco tirando todo o dinheiro. Mas é tipo isso. Se todo mundo tivesse esse estalo na cabeça, amanhã ia falar assim, dá meu dinheiro de volta, pelo amor de Deus. Você pegaria teu dinheiro agora e daria para um estranho que tá ali do lado? Não, ninguém é maluco de fazer isso. Chances são que não, né? Mas você meio que faz isso num banco porque você tem um marketing, uma marca envolvida ali e você acredita. indica Todo mundo que é faz, confiável. todos os seus amigos fazem, você faz também, é assim, né? Não questionou muito. Mas hoje já existe uma tecnologia que você pode guardar todo o dinheiro seu e não precisa mais de um banco. E isso está sendo alvo de profunda reflexão na sociedade, porque isso muda tudo. Porque imagina que as grandes forças do mundo hoje são concentração de capital, concentração de dinheiro, que está onde? No banco. Por quê? Porque a gente deixa o nosso dinheiro lá. Então, olha só. Tipo, é só por isso. E olha só como é que a gente tem o controle e a gente manda no mundo inteiro. Desde sempre a gente nunca soube. Porque eles não querem que a gente saiba. Porque se a gente não souber, a gente não enfrenta o status quo. Então, o sistema financeiro foi montado para isso.
foi montado para pegar o teu dinheiro, controlar, colocar no governo, e uma meia dúzia de pessoas controlam isso e mantém todo mundo quietinho. É quase que, tipo, um hinduísmo na Índia, sabe? Que a gente acha um absurdo. Ver um monte de gente pobre se lavando naquele rio, não sei o que lá, e as pessoas estão ok com aquilo ali. Porque... Elas aprenderam assim. Elas aprenderam que é assim. Elas aprenderam. Nunca questionaram. Não, elas aprenderam. O que foi ensinado para elas é o seguinte: olha, você tem que crescer, você tem que passar por esse sofrimento para poder evoluir na próxima encarnação. E poder usar aquele rio ali um pouquinho mais limpo do que esse aqui. E elas vão, cara, como num videogame, ok, foi isso. Isso foi passado. A minha vida é assim. Entendeu? E você acha que isso você acha não, você está afirmando que é a mesma coisa do banco. A mesma coisa do banco. E aí surgiu essa nova possibilidade. E de repente, esse é o marco número 1 da história. Nunca existiu isso antes, por isso que Bitcoin, por isso que esse livro aqui é tão importante, gente. Total. Antes, na história da humanidade, por isso que eu conto a história toda, como é que era, a história do dinheiro. Faz total sentido começar com a história. Começar com a história, porque você tem que entender um pouco, antes de entender o Bitcoin, você tem que entender o dinheiro. Né? Um ponto. Ninguém questiona sobre o dinheiro. Fala. Por mais que... olha como é que você falou, né? A história, por mais que eu não trouxe ela de primeira, ela já estava comigo. Que quando você trouxe um exemplo, eu trouxe ela. Exatamente. A gente está dando um walk aqui agora. Por isso que esse podcast é importante, para a galera ir se ligando no que está sendo absorvido aqui, ou até se direcionar, porque o conhecimento é do lá. Muitas vezes, eu vou dar aula, as pessoas, né, mandam todo mundo ler o livro, e aí todo mundo lê o livro, e aí eu vou dar aula, aí vem alguém e pergunta: Christian, mas esse negócio aqui? Aí eu falei assim, cara, página número 87, tá a resposta aí. Ele já leu, ele já tem a resposta na cabeça dele, mas ele ficou na dúvida e teve que perguntar. Ou seja, o processo de absorção de conhecimento também é um processo que a gente tem que, né, é um processo elaborado, que a gente pode explicar aqui em outro podcast. Também tem outra tecnologia. Por isso que é para ler mais de uma vez esse negócio. Por isso que é para ler mais de uma vez, exatamente. Muito bom. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho de história, que a gente ainda tem um pouco de tempo aqui. Ótimo. O Bitcoin, então, ele tem a ver com dinheiro, né? E a primeira pergunta que todo mundo tem que fazer, e que agora você é capaz de fazer, você nunca foi capaz de fazer isso antes na vida, vai ser a primeira vez assistindo esse podcast aqui agora, Christian, se Bitcoin é dinheiro, o que é dinheiro? Ninguém nunca perguntou sobre isso. Eu aposto pra você que ninguém nunca parou aqui no bastidor, quem tá assistindo, todo mundo aqui, doutor em matemática, PhD nunca perguntou o que é dinheiro. Porque eu vou te dizer, a resposta é muito complicada. Ninguém sabe direito responder essa pergunta. Não é nada fácil. Quem disser que sabe direito exatamente o que é aqui, não sabe. Porque é uma manifestação de vários fenômenos, às vezes até psicológicos. Dinheiro é uma crença. Você acredita que aquilo ali vale, aquilo ali pode não valer. Quando você diz, o Elon Musk é o cara mais rico do mundo. Pô, ele tem muito dinheiro. Ele tem mesmo? Será não que tem? Não tem. Onde é que está esse dinheiro dele? Esse dinheiro dele está todo investido na Tesla. A Tesla vale isso tudo que está valendo? Não vale. A Tesla tem parte investida pelo governo americano em crédito de carbono, ninguém sabe. E o cara é o cara mais rico do mundo? É muito estranho. Se ele, de repente, pegar o dinheiro dele e falar assim, vou comprar o Twitter, tá? Olha só, o Elon Musk tem uns 300 bilhões, tá? Sei lá, alguma coisa assim. Vou comprar o Twitter. O Twitter é 44 bilhões. E ele foi tentar comprar o Twitter. A primeira coisa que eu fiz lá, mandei o post no Instagram, é o seguinte: gente, vocês acham que o Elon Musk tem 44 bilhões na conta dele? É óbvio que não tem. Ninguém tem 4 bilhões na conta parado. A primeira coisa que faz o gerente do teu banco ligar: olha só, tem dinheiro aqui parado na tua conta, vamos investir esse dinheiro? Não é? Fala que não é. Todo mundo já deve ter recebido uma ligação dela. Vamos investir. Quando investe, você está fazendo o quê? Você está pegando esse dinheiro e emprestando para uma outra pessoa que vai emprestar para uma outra pessoa que nem sabe mais onde é que está esse dinheiro. A verdade é o seguinte: tá todo mundo junto, todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém. É assim, ninguém larga a mão de ninguém. E olha só, vamos deixar o dinheiro ali, tudo equilibradinho, equilibrando pratinha, porque se alguém meter a mão, esse troço vai entrar em colapso. Vai dar ruim. E assim funciona o sistema financeiro. Então, o primeiro módulo de história é crise imobiliária de 2008. Que aconteceu o quê? Explodiu o sistema financeiro. Por quê? Porque em determinado momento, alguém largou a mão de alguém. E se um duvidar que isso existe, começa a cair tudo, porque eu não pago você, você não vai pagar outro, não vai pagar outro, não vai pagar outro. O Elon Musk termina pobre. Garanto para você que o Elon Musk termina pobre. Tanto é que ele foi comprar o Twitter agora, 44 bilhões, ele não tem. Metade do dinheiro foi o banco que emprestou para ele, outra metade do dinheiro ele está arrecadando doação, não sei se todo mundo sabe, está arrecadando doação. Ele deve ter pegado, sei lá, alguns bilhões da conta dele, que é o máximo que ele consegue ter de liquidez, e tem que completar todo o resto. Ou seja, dinheiro é uma coisa super
né, intangível e abstrato no qual a gente acredita, e a gente vai explorar mais esse assunto mais para frente. O importante aqui é questionamos o dinheiro. Mas, de alguma forma, essa substância fluida que é o dinheiro, ela sempre ela sempre deu as regras na história. O ser humano sempre precisou de dinheiro, e tem mais descrito no livro para que servia o dinheiro, né? Para as câmaras, para trocar mercadoria, né? Para as coisas circularem, para a produtividade aumentar, até que, e aí tentaram vários itens de troca, até que surgiu o ouro. O ouro foi a tecnologia mais bem sucedida de dinheiro. O ouro não é dinheiro. O ouro é a tecnologia mais eficiente para representar o dinheiro, porque ele tem algumas características. Ele é escasso. Então, você não pode produzir dinheiro aberto, porque se você inunda o mercado de dinheiro, ele vale nada. Então, o ouro é escasso, né, ele era divisível, você podia quebrar o ouro, né, e dar um troco, você podia guardar aquele negócio que ele não ia apodrecer na sua casa, né, durante um tempo. Então, o ouro é a tecnologia mais bem sucedida de todos os tempos de dinheiro. Então, o livro de história, inclusive, tem o best-seller mundial, que chama O Padrão Bitcoin, do Saifedean. É um livro grande, eu optei por não fazer isso, é um livro grande, um livro caro, ele basicamente tem esse argumento, vou descrever para vocês. Ele conta a história de todos os impérios, a humanidade, o Império, né, bizantino, britânico, o Império italiano, nossa, né, o romano, tudo. E ele mostra como é que esses impérios cresceram e foram à ruína, tudo por causa do dinheiro. Você vai ver quem dominou a tecnologia do dinheiro primeiro, formou um grande império, cresceu. Aí o outro começou a ter inflação, ruiu. Aí o outro, sabe, o império, um dos casos mais interessantes que eu gosto de contar é o Império Britânico. Foi um dos maiores, eu acho que é um dos maiores até hoje. Na Inglaterra, o Reino Unido é super forte, né? E em determinado momento, pouca gente sabe disso, Newton, que é aquele gênio da matemática e da física, pouca gente sabe que ele era mestre da Casa da Moeda. E identificou o ouro como a reserva de valor mais eficiente do mundo e falou assim, gente, quem tiver mais ouro vai ganhar esse jogo. E ele ordenou que a Casa da Moeda britânica começasse a acumular ouro. Então, todo mundo vendia, você tinha que deixar o ouro lá na Casa da Moeda, e ele começou a fazer uma concentração grande de ouro e começou a emitir moeda com um lastro em ouro. Assim criou-se o Império Britânico. Então, foi Newton, através do conhecimento técnico dele de dinheiro, que fez a Inglaterra ficar tão forte quanto dominando a tecnologia do ouro. Como é que termina essa história? 2008, né, as pessoas deixaram as rédeas tão frouxas, porque os bancos começaram a crescer demais, porque foram acumulando dinheiro, os bancos começaram a ter poder demais, eles entraram no Congresso, começaram a tirar todas as proteções que tinham, ou seja, começaram a emitir dinheiro que não precisa mais de lastro em ouro, começou a emitir, encheu o mercado de dinheiro, uma hora, aquele negócio de empréstimo, uma hora alguém calota e começa a ruir tudo. É uma hora da ruim. Quando é que deu ruim? Foi em 2008, a crise imobiliária americana ferrou o mundo inteiro. E aí, na hora que tá todo mundo ferrado, porque o cara depende de sustentar a família, a casa nos Estados Unidos, ele paga em prestações de milhões de vezes, quando explode todo mundo, aí o que acontece? O banco, que era para ter quebrado, porque ele fez o empréstimo e vai receber de novo o dinheiro de volta, foi resgatado pelo governo. É o famoso bailout de 2008, 2009. O governo repõe as reservas do banco que estava quebrado, porque o banco não podia quebrar, senão ia levar a sociedade inteira. É o famoso too big to fail. Então, o banco, em vez de quebrar, recebeu um resgate bilionário, mais de 60 bilhões do governo americano, e todos os executivos do banco, ricos, muito bem obrigados, e a população toda paga a conta. E essa história já se repetiu várias vezes. Você sabe que quando explode uma crise financeira, quem paga a conta é o cidadão trabalhador final. Não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. Faz inflação, é o cidadão que está lá, trabalhador. Então, é sempre assim, o cidadão paga a conta e os caras, donos do capital, sempre ganham mais dinheiro. Sobe os juros agora, o rico vai ficar mais rico e o pobre fica mais pobre. Essa é a história da humanidade. Até que, então, 2009, um ano depois do estouro da bolha, alguém disse, basta. Está aqui. Satoshi Nakamoto cria o Bitcoin. O primeiro dinheiro que não tem dono, ou seja, vocês não poderão mais sacanear a gente desta forma que fizeram. E no primeiro bloco, tá aqui no livro, o bloco Gênesis do Bitcoin, você deve ter passado aí, tem a capa do jornal britânico mostrando que foi por isso que
que eu não vou achar aqui agora. Ó, The Times, capa do jornal britânico, dizendo o quê? Tá aqui. Chancellor on brink of second bailout to banks. Foi por isso que foi criado o Bitcoin. Nunca mais vamos deixar isso acontecer. Agora a gente é dono do nosso próprio dinheiro. Então, pela primeira vez, a gente tem uma alternativa. A gente tem uma opção. Antes não tinha o que fazer. Você nem sabia que existia outra opção. Ou você nem sabia, ou também se você tinha dinheiro, você ia deixar onde? Ia deixar debaixo do colchão? Uhum. Você não viu a velhinha que apareceu agora, que disse que ia comprar o imóvel dela, que ia comprar o carro, sei lá, e abriu o dinheiro debaixo do colchão? Valia R$2,48, todo o dinheiro que ela guardou. Então, não tinha opção. Então, a gente era realmente escravo e acabou. Né? Eu chamo de escravidão moderna. Né? Eu costumo dizer que a escravidão não acabou. A escravidão moderna é a escravidão financeira. É aquela que você tem que trabalhar para pagar o teu jantar, a tua comida amanhã, e você não pode fazer nada. E essa pessoa muitas vezes nem sabe que ela é escrava. Não sabe. Na cabeça dela ela é livre, porque ela consegue sair no final de semana. Exatamente. Isso é um outro papo bacana para outro podcast, que às vezes pode ser que tem pessoas que preferem fazer isso. Porque você vai ver que na hora que você tem muita liberdade de escolha, você vai passar por outros problemas. Na hora que você começa a ter que pensar muito, você começa a entrar em crise e tal. Às vezes a pessoa é melhor falar assim, não quero... Muita gente está assistindo a gente vai falar assim, olha, não, muito complicado, não quero pensar sobre isso. Eu prefiro aqui fazer o meu trabalhinho, ver meus filhos e comer o meu jantar ali e estou feliz assim. E, de fato, pode ser a opção de muita gente, tá? A gente não pode obrigar as pessoas a quererem pensar como a gente está pensando agora. E por que pensar como a gente está pensando agora é o melhor a se fazer? Não sei se é o melhor, mas eu sei que a gente pode mudar. Se você estiver interessado, se as pessoas que estão ouvindo aqui estiverem interessadas em mudar, em fazer um voto diferente, né? Outra coisa que eu costumo dizer é o seguinte, muita gente discutindo política, né? Uma energia gasta enorme em todas as mesas, famílias quebrando ao meio, discutindo se vai votar em candidato A, em candidato B. Agora a gente está em ano de eleição e tudo mais. Quer saber qual é a resposta? Não vai mudar nada. Tanto A quanto B vai ficar igual. O sistema financeiro ele continua o mesmo. Enquanto a gente não mudar o sistema financeiro, continua tudo igual. Entendeu? E a gente tem uma chance agora de mudar o sistema financeiro. Esquece política. Teu voto está aqui, ó. O voto é esse. Se você votar em Bitcoin, a gente vai mudar definitivamente as coisas, como a gente nunca teve chance na história, né? Tipo, Revolução Francesa, né? Que é o que a gente estuda no colégio, né? O ápice da revolução dos trabalhadores, dos burgueses, não sei o que lá. A Revolução Francesa foi assim. Primeiro que foram os burgueses, né? Que juntaram o pessoal todo, foram lá, tomaram o poder e no dia seguinte não sabiam o que fazer. Voltou tudo normal. Não foi uma revolução. Foi de enfrentar o vácuo de poder e acabou. Esse é o ápice. Porque já existia um sistema estabelecido. Porque não é exatamente. Não tem opção, não tem ferramenta. Beleza, eu tomei o poder e agora eu faço o quê? Só existia essa opção. Porque não existia Bitcoin naquela época, entendeu? Então... E esse é o ápice do que a gente estuda no ensino médio, no colégio. É o máximo que o povo conseguiu chegar. E agora, gente, a gente tem uma ferramenta que, de fato, pode mudar tudo. Se você hoje... Eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer. É difícil de acreditar. Mas se a gente hoje sair daqui... É difícil de acreditar? O que você acha que está... Você pode me responder. Se a gente sair daqui, sacar todo o nosso dinheiro do banco e comprar Bitcoin, a gente muda radicalmente todo mundo que vai acontecer para os nossos filhos. A gente acaba com os bancos. O banco não precisa mais existir. Você deixa tudo aqui, paga todas as suas contas por aqui. A gente vai deixar o trabalhador pela primeira vez acumular capital na vida dele, ou seja, se ele quiser, aquela dúvida que a gente estava, né? Será que ele quer? Será que esse é o melhor? Não. Se o trabalhador quiser, ele tem a chance pela primeira vez de acumular capital e poder ter uma renda, uma aposentadoria digna ou crescer na vida. Porque ele não pode hoje. Porque ele ganha o dinheiro dele, vem a inflação em cima, ele tem que gastar o dinheiro em uma semana. Senão ele perde o dinheiro dele. Ele vai fazer o quê? Vai colocar o dinheiro no banco? Vai perder mais ainda o dinheiro dele. Né? Você não viu o banco agora distribuindo fundos? É sempre fundo para o trabalhador de ponta, né? Rendendo menos que a poupança. Tem isso. Então ele vai colocar o dinheiro no fundo lá, o banco fica mais poderoso e o trabalhador só se ferra. Sempre foi assim. Não vê o dinheiro. São os escravos financeiros. A sociedade cheia de escravos financeiros e poucas pessoas comandando as redes desse negócio. Então, se você acha legal ser uma vida de escravo financeiro, porque você não está pensando sobre tudo isso, você não está se movimentando, você não precisa gastar essa energia com isso, ok. Agora, se você quer mudar isso pelos seus filhos, sei lá, ou porque você quer ter uma vida mais digna um pouco mais para frente, você quer que as pessoas tenham uma vida mais digna em volta de você, você pode sim hoje pegar todo o seu dinheiro e comprar isso aqui. Agora eu pergunto,
Qual é a chance de você sair daqui, sacar todo o seu dinheiro e comprar Bitcoin? Por que isso é tão difícil? Não sei, senhor. Ai, meu Deus, já é difícil para mim ter essa ideia de que... Imagina pegar todo o dinheiro e colocar num lugar que você está conhecendo agora. Eu já vi que você é uma pessoa que gosta de emoções e de introspecção. É uma reflexão, Tenta né? ver na sua cabeça. O que te impede? Fala dos sentimentos que surgem. Bem, dúvida se isso é real. Dúvida até quando isso vai durar. Confiança. Dúvida a gente está falando sobre confiança. Estamos falando sobre confiança. Você está dizendo para mim, Christian, eu não confio no Bitcoin. Eu confio no meu banco hoje, mas não confio no Bitcoin. Então, mas quais são os elementos que eu posso ter para confiar? O que me faz confiar no Bitcoin? Não sei. A gente pode elaborar isso, mas a resposta é essa. Eu não confio. É uma questão de credibilidade, porque você já tem o teu dinheiro há um tempão nesse banco, a sociedade te imputou um dogma tão grande desde pequeno que é muito difícil quebrar. É muito difícil cultura é muito difícil de quebrar. Tá? Você tem muita coisa envolvida em cima disso e a tua vida depende desse dinheiro, né? O dinheiro não é uma coisa de você brincar. Então, eu vou fazer isso? Não vou. Então, tudo é um problema de confiança. A questão agora do Bitcoin é tempo para ganhar a confiança das pessoas. Como é que você constrói confiança? Estudando. Se relacionando com aquilo. Vamos embora entender o que é o Bitcoin, em vez de comprar um negócio que um amiguinho indicou para comprar, porque vai ganhar muito dinheiro, porque tem um monte de gente fazendo golpe em cima disso, né? Um monte. O que mais as pessoas falam assim, olha, essa aqui que é a boa nova, compra que você vai ficar rico e tudo mais. Então faz o seguinte... Não sei saber e se lasca. Vamos estudar? Vamos entender o que é esse negócio? E aí, quanto mais você entende os alicerces desse negócio, mais confiança vai ter. Número 1. Número 2. A gente, o ser humano... Né? Eu fiz psicologia também, tá aqui, ó. Sou psicólogo também, então a gente vai falar sobre psicologia. Psicologia é um assunto bacana que todo mundo gosta. Ser humano foi feito para funcionar em rede. Tá? Nenhum ser humano faz as coisas sozinho. Se você ficar sozinho, você entra em depressão. Assunto para outro podcast sobre o que é depressão. A gente tem que andar junto, tá? Então, você não entra e compra Bitcoin sozinho. Você é maluco. Você só vai comprar Bitcoin na hora que teu amigo de confiança comprar um pouquinho, o outro amigo comprar um pouquinho. Então, vamos junto. Junto a gente enfrenta os perrengues. Sozinho é barra pesada para qualquer um. Porque você pensa que está indo para o caminho errado. Você acha que exatamente. Quando tem mais gente, por mais que você esteja indo para o caminho errado, você acha que é o certo. Não, se está todo mundo indo, vai dar certo. A burrice em massa é a maior inteligência que tem, né? Porque, cara, tá todo mundo indo. Não é possível que o outro caminho lá que seja o certo. Né? Eu não vou sozinho. Eu vou para todo mundo. Eu morro tranquilamente se eu morrer junto com os meus amigos, não é isso? Se eu morrer junto com a minha família, que coisa mais digna que tem do que morrer junto com a família. Eu tenho síndrome do pânico. De vez em quando, né, começa a aumentar a minha ansiedade e eu acho que eu vou morrer. Qual é a primeira coisa que eu faço? Que é a sua família por perto. Liga pra minha mãe. Uhum. Liga pra mãe. Se minha mãe estiver junto comigo, é metade da minha tranquilidade na hora de morrer. Ou então você, sei lá, se estiver casado, em geral, você quer a sua esposa com você. Né? Assim, você viu aquele filme Não Olhe Pra Cima? Tipo... Não vi. Não viu. Eu sou ótimo de filme, você tá muitos filmes. Tá? É bom que você não viu que eu conto pra você. Pode contar. É isso. Daqui a uma semana vai cair um meteoro na Terra e vai explodir tudo. O que você vai fazer? O que você vai armar daqui a uma semana? Onde você estará no final de semana que vem? Pergunta. Você começa a pensar, né, cara? Aonde você quer estar na semana que vem? Com a sua família, com as pessoas que você ama? Óbvio. Sempre. É assim que todos nós queremos morrer com a nossa família. Por que seria diferente com o dinheiro, né? Por que seria diferente com o dinheiro? Se todo mundo estiver comprando Bitcoin, eu morro feliz. Nossa. Então, o que a gente tem que fazer é assim, ninguém vai mergulhar de cabeça, né? Quem mergulha de cabeça são algumas pessoas o quê? Que conseguiram fazer o número 1 muito bem. Não é o número 1 que você está pensando, tá? Olha só, o número 1 muito bem é estudar. Então, olha só, eu tenho mais de 20 anos de estudo. Olha o tamanho do meu currículo. Estudei pra cacete, tenho doutorado em matemática, mestrado em estatística, engenharia, psicologia, estudei isso aqui há 10 anos eu estou estudando isso aqui, tá? Fui um dos primeiros a entrar nesse negócio aqui. E olha só, eu virei noites e noites e noites falando assim, olha, gente, não é possível que isso está acontecendo. E eu respondo hoje com maior convicção. Está acontecendo, tá? É totalmente possível. Está aí, está crescendo e ninguém vai mais barrar esse negócio. Não tem mais. O que a gente pode fazer é o seguinte, é protelar, fazer um caminho mais lento. Ou então começar a aderir e aí o mundo vai mudar e não tem mais jeito. Olha só, eu já sou consultor, é incrível isso, né? Eu super apoio o Bitcoin, que teoricamente vai destruir os bancos. Sabia que tem banco que me chama para ser consultor? Não acredito. Por quê? Ele fala assim, olha, se eu vou morrer, gente? Eu tenho que saber como é que eu vou morrer. É assim, me diz o que está acontecendo, porque os bancos têm que se adaptar.
Eles têm que saber que isso aqui veio e não vai voltar mais, porque E pela eles estão primeira... abertos a essa adaptação? Não tem outra opção, Nirvana. Isso que Não eu tô tem querendo te como dizer. Não fazer. tem como. Ele pode enrolar. Olha só, o JP Morgan... Assim como as outras que você trouxe aqui, todas elas tiveram seu momento de a gente não consegue segurar mais, precisa não evoluir. consegue, exatamente. Só para você ter uma ideia, o JP Morgan, né, o Bitcoin surgiu mais ou menos em 2010, 2011, já estava começando a ser negociado livremente, tá? Antes disso era só no clubinho. O JP Morgan ficou pelo menos uns 6 anos demitindo todo mundo que falava em Bitcoin internamente nos Estados Unidos, Wall Street. Se você falasse em Nossa. Bitcoin, escreveu Bitcoin no e-mail, está demitido. Que isso, Eles Cris? não queriam aderir de forma alguma. Sabe como é que está o JP Morgan hoje? Vendendo Bitcoin adoidado, fundo Uau. de Bitcoins, que abre corretora de Bitcoin. Por Que quê? mudança. Porque a mudança, a gente está entendendo que é nossa. São os clientes que batem na porta do banco falando assim, olha, você Eu tem quero fundo isso. de Bitcoin? Eu quero Bitcoin. Se você não tiver Bitcoin, eu vou para o Goldman Sachs, que é teu concorrente que já aderiu ao Bitcoin aqui, entendeu? É uma Então, olha questão de só. sobrevivência. Então você vai entender que o dinheiro é que manda na história, entendeu? Se você não tiver na direção do dinheiro, você vai ficar para trás. E agora o dinheiro pode ser nosso, isso que é legal. Que legal. Pela primeira vez na história, a gente tem uma tecnologia, isso veio começando com a internet, a gente tem uma tecnologia tão eficiente que pode juntar as massas, os bilhões de pessoas do mundo inteiro, eles podem se juntar com tanta eficiência que a gente pode ser mais forte do que o topo da elite, os grandes ricos que hoje, está aqui no meu livro também, tem outra figurinha aqui mostrando, 8 pessoas têm metade do dinheiro do mundo inteiro. 8 pessoas mandam no mundo. Com essa tecnologia isso não é mais possível. Aqui a gente consegue juntar 1 bilhão de pessoas e derrotar essas poucas pessoas que estão aqui. Nunca antes isso foi possível, então a gente passou séculos de história sendo escravos. Nossa. E a gente não sabia, a gente vivia assim. Tem gente que vive feliz como escravo, ok, a gente já entendeu isso. Mas pra gente que quer um algo mais, a gente que quer mudar o mundo, a gente que entende que né, tem muito coach dizendo assim, não, ó, você vai ter uma vida extraordinária, né? Para mim, extraordinário é isso. É transbordar a sua existência. É impactar o mundo. É fazer o mundo melhor. Né? É ter liberdade para usar seu dinheiro. Isso. E é equilibrar as coisas. Porque hoje, um dos maiores problemas, tanto da esquerda quanto da direita, politicamente todo mundo vai concordar, é a distribuição de renda. Tá? A renda é muito mal distribuída. Acabei de dizer, 8 pessoas no mundo têm metade do dinheiro. Né? Então, tem muita gente muito rica e muita gente muito pobre. E a pobreza, ela causa sofrimento. Não precisa todo mundo ser rico, tá? Mas você tem que ter um mínimo para poder ter uma vida... O mínimo para não pensar em dinheiro, para conseguir pensar na vida. Para você ter um estado de felicidade mínimo. Tem uma curva muito bacana, estatística de uma pesquisa americana que diz isso, né? Que o dinheiro ele vai sendo proporcional à felicidade. Quanto mais dinheiro você ganha, mais feliz você vai ficando. Até uma faixa equivalente hoje aqui, nossa, a uns 10 mil reais. Depois de 10 mil reais, talvez 20 mil reais, vai com a inflação, a curva começa a entortar. Nossa. Porque você não precisa mais de tanto dinheiro para ser feliz. Os seus requisitos básicos de felicidade já estão atendidos. Você já tem uma casa, você já tem um saneamento básico, você já tem uma comida boa que você comer. Para onde vai a felicidade agora? Aí é uma questão mais esotérica, mais abstrata de cada um. Ela não é diretamente proporcional, entendeu? E esses 10 mil reais é por pessoa ou por família? Por pessoa. Então, uma família com 4 Uma pessoas, família está super 40 bem mil da vida. É isso que eu defendo. Você não precisa mais do que isso. Sinceramente, eu pelo menos acho que eu não preciso de muito mais do que isso para ser feliz. Mas o que você está trazendo aqui nem é uma opinião, né? É algo baseado no Tem estudo. uma pesquisa, né? tem um estudo por mais sério que sobre isso. Pois é. E aí, diante desse estudo, a gente vai se perguntar, precisa alguém ter 300 bilhões de dólares e várias pessoas estarem, né, aí na rua pedindo dinheiro, prestes a assaltar uma padaria para conseguir comer um pão? Essa pessoa com certeza está sofrendo. Mesmo que ela tenha optado a ser um escravo financeiro, ela está sofrendo, concorda? E aí, nós, humanos, temos uma coisa chamada empatia, que é super importante para a nossa sobrevivência. Vai encontrar com essa pessoa da esquina e vamos sofrer também. Sim. Eu duvido que tem alguém aqui que encontre um mendigo na rua e pedir dinheiro e não sofra. Sim. Então, olha só, adiantou você ganhar tanto dinheiro, se você vai encontrar com uma pessoa sofrendo, vai sofrer também? Essa curva já não está mais fazendo sentido. A menos que esse sofrimento pare de existir. A menos que o nível de empatia em relação às pessoas ele diminua. Ah, mas aí a gente vai deixar de ser humano, no meu entender, você começa a ser frio, aí você começa a virar meio psicopata. Porque, tipo, aí você tem que passar pela pessoa que está ali no chão. Aí a gente tem que trazer aquele teu psicólogo aqui, que tá finge que não viu, exatamente. Finge que não viu, passa em frente.
Você acha que essa é uma vida saudável? Você acha que isso Não tem é uma vida acontecido? saudável. Eu vejo direto. Eu me incomodo muito com isso. E é isso que me move um pouco também para escrever Trazer o livro. uma nova solução, Para né? trazer uma nova solução, Muito para legal. educar as pessoas, porque a educação com certeza é a solução para isso. Se as pessoas conseguirem refletir e saberem para onde votar, no sentido de que, para mim, o voto não é o voto político, né? O voto é aonde você coloca o seu dinheiro. Todos os dias você faz um voto. Você pega o seu dinheiro e vai comprar o quê? Você vai deixar aonde? Esse é o seu voto. Nossa, Todos os dias você tem que pensar nisso. muito bom isso. Entendeu? Aham. Ótimo Muito que a gente bom. terminou assim, muito bom, pessoal. Acho que terminamos aqui no auge do EdPod. A gente viu que é só o comecinho, né, das grandes dúvidas, dos grandes questionamentos que esse livro aqui Total. traz. A Nirvana vai fazer uma releitura do nosso livro, Com não é isso? certeza. Porque é um livro para ler e reler. E a gente continua no próximo episódio, se você tiver gostado. Outra coisa, se vocês tiverem um livro bacana, que você goste, que você entenda bastante, escreva aqui nos comentários. Você pode ser convidado para vir aqui sentar comigo e falar sobre os conhecimentos de outro livro, porque quase todos os episódios vão ser baseados em conhecimentos de livros. Você está convidado a participar, ou então cita o livro aqui embaixo para a gente ler, a Nirvana ler, Uhul. né? E a gente vem aqui discutir sobre ele e passar esse conhecimento para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Muito Nirvana obrigada, Maria. Sr. Cris. Vamos que vamos.